A paz do Senhor, meus irmãos, irmão Regis aqui, do distrito Chácara Barreto, Assembleia de Deus Canoas Norte. Estamos aqui atendendo ao chamado dos nossos irmãos da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, irmão Rudinei e a irmã Diana Reis, nesta excelente iniciativa, né, de produzir conteúdos pré-aula às lições da Escola Bíblica Dominical. E como os irmãos bem sabem, esse trimestre nós estamos falando sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. E hoje, né, neste vídeo, nós estaremos falando sobre a lição de número 3, que fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. Evidentemente que nós não poderemos nos ater à lição especificamente, mas eu creio que nós podemos falar sobre o tema que consideramos ser o principal na abordagem dessa lição, que é a graça de Deus. Veja, não é possível nós falarmos de conversão, não é possível nós falarmos de regeneração, não é possível nós falarmos de novo nascimento sem falarmos do amor e da graça de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele vai expressar isto aos seus discípulos num texto muito conhecido da igreja, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é possível falarmos de conversão, seja do apóstolo Paulo, ou seja a conversão de qualquer um de nós, sem falarmos do amor e da graça de Deus. Nós bem sabemos que quando Deus cria o homem, Deus o cria num ato de amor, num ato de graça, num ato de bondade, para que o homem pudesse desfrutar de todas essas benesses, pudesse desfrutar da presença de Deus. Mas o homem, através de um ato deliberado, um ato da sua vontade, ele resolve desobedecer a Deus. E nessa desobediência, nesse ato de rebeldia contra Deus, o homem ele acaba sofrendo uma excomunhão. Ele acaba sofrendo a perda da sua posição diante de Deus. A Bíblia diz que o homem foi destituído da glória de Deus. E o homem então ele entra num círculo vicioso, digamos assim, né? Onde ele é constantemente atraído, seduzido pelas suas concupiscências, vindo dar a luz ao pecado, como nos diz o apóstolo Tiago. Então o homem entra nesse círculo vicioso e ele se torna um escravo do pecado. Não mais capaz de dar uma resposta positiva ou não mais capaz de se autodirecionar a Deus. Porém Deus, na sua graça, porém Deus no seu amor, ele não esquece da criatura a quem ele criou e a criatura a quem ele deu vida. Em Isaías, no capítulo 49, Deus, obviamente, nós entendemos e sabemos que ele estava falando ao povo de Israel através do profeta Isaías, mas nós cremos que as palavras de Deus ali naquele momento, elas vão muito além das fronteiras étnicas e alcança a todo homem, alcança a toda a humanidade. O Senhor, falando através do profeta Isaías, diz ao povo de Israel, parafraseando o texto, logicamente, mas o Senhor diz:
pode uma mãe, ou ainda que uma mãe, se esquecesse do filho a quem deu vida e do filho a quem ama, todavia eu não me esquecerei de vós. Então é interessante esta analogia que o próprio Deus faz, porque nós, como seres humanos, nós entendemos e usualmente fazemos a comparação de que o amor de mãe é a expressão mais pura e verdadeira de amor. Mas Deus, o amor de Deus, ele vai além. Deus diz que mesmo que uma mãe, nesta relação com o seu filho, que nós consideramos de expressão mais pura e verdadeira, mesmo que essa mãe esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de vós. E nós cremos que Deus, além de outros tantos textos, ele não esquece do homem. E Deus, então, no ápice das suas promessas, no ápice da revelação do seu amor e da sua graça, ele nos dá, como o próprio Senhor Jesus nos disse, o seu Filho. O ápice da expressão do amor de Deus, o ápice da revelação da graça de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, que encarnou, que veio a esta terra, à semelhança da nossa carne, para morrer na cruz do Calvário, dar a sua vida por nós e pagar o preço dos nossos pecados. Então, queridos, não é possível falar de conversão, nem a de Paulo e nem a de qualquer um de nós, sem falarmos deste amor, sem falarmos desta graça, sem falarmos desta atitude, digamos assim, da parte de Deus, que se move, um Deus que se move em direção ao homem, um Deus que vai ao encontro do homem em amor e graça, para oferecer a ele a salvação. E evidentemente, seguindo dentro da lição, o que mais se destaca com certeza e o que é preciso ser dito, que não há conversão, não há salvação sem o amor de Deus, sem graça de Deus. Evidentemente que esse amor, evidentemente que esta graça, evidentemente que a conversão, que a transformação, que a regeneração, que o novo nascimento, promovidos no ser humano pela obra do Espírito Santo de Deus, ele vai indubitavelmente produzir os seus efeitos. No tópico 3 da nossa lição, nós temos o comentarista mencionando exatamente isso, os efeitos da conversão, os efeitos da salvação, deste amor e desta graça. Eventualmente, a Bíblia usa a expressão coração de uma forma metafórica. Evidentemente que em alguns textos, obviamente dependendo de contexto, nós entendemos que a expressão coração ela é usada de forma metafórica para, na verdade, falar da alma do ser humano. Ou seja, o centro da intelectualidade, o centro da emoção, da emotividade e o centro da vontade do ser humano. E a alma do ser humano, então, ela sofre os efeitos da graça, ela sofre os efeitos da salvação. Não é possível ser alcançado pela graça de Deus, não é possível ser alcançado pelo amor de Deus sem sofrer os seus efeitos, não é possível ser transformado, não é possível ser uma nova criatura, aonde todas as coisas velhas já passaram e aonde tudo se faz novo. Não é possível que não produza
então os seus efeitos na alma do ser humano. E é o que fala o nosso tópico 3. Então, efeitos na intelectualidade do ser humano, né? Onde o Espírito Santo ele nos convence do pecado, onde o Espírito Santo nos convence da justiça, onde o Espírito Santo nos convence do juízo. E nós passamos a entender que somos pecadores e carecemos de um Salvador, que é Cristo, o Senhor. As emoções do ser humano também são tocadas. Aonde havia orgulho, aonde havia soberba, aonde havia autossuficiência, agora há tristeza, há arrependimento. Há agora, na emoção do ser humano, uma transformação também. E também não diferente na questão volutiva, ou seja, na vontade do ser humano. Aonde havia somente a vontade, aonde havia autodeterminação de fazer somente aquilo que nós entendíamos ser o correto. Fazer apenas a nossa vontade. Fazer apenas aquilo que nos dá prazer. Agora, a nossa vontade é transformada. E aquilo que queremos fazer é a vontade de Cristo. Aquilo que nós queremos fazer é obedecer à palavra. Aquilo que nós queremos fazer é agradar ao nosso Senhor. Então, esses dois conceitos ou essas duas máximas, eu creio que elas são de fundamental importância no estudo do próximo domingo, que vai falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Não é possível falar de salvação, não é possível falar de conversão, não é possível falar de transformação se nós não falarmos de amor e de graça de Deus. Assim como não é possível nós sermos transformados, nós sermos regenerados, nós nascermos de novo sem sofrer os efeitos desta transformação, sem sofrer os efeitos da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, creio que é uma excelente lição para que nós trabalhemos esse conteúdo, trabalhemos essas máximas que dizem respeito à salvação e que dizem respeito à transformação de todo aquele que é alcançado pelo amor e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe cada um de vocês no conhecimento, na graça de Deus. Que Deus abençoe vocês no estudo desta lição. Que vocês sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Deus abençoe os professores, cada um dos professores que vai ministrar essa lição. Que Deus lhes dê graça, conhecimento e autoridade do céu, capacitação do Espírito Santo. E que nós possamos todos, professores e alunos, crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe e supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém?